E ele estava ali tocando violinos. O fotógrafo diz: eu pensei que fosse encontrar uma bateria, crianças com percussão. Como que eu ia imaginar que eu fosse chegar lá? Mas a inspiração do livro, depois de muitos desafios que eu enfrentei na vida, né, como ex-presidente do Interiense, como prefeito da minha cidade, que foi um sonho que eu realizei, poder ajudar na minha cidade, e a gente tinha já uma atividade intensa numa das maiores empresas, que é o Grupo Mil, que também ajudava no futebol, o Bramil, que sempre patrocinou projetos esportivos, culturais, e através desse trabalho eu acabei indo para a política. Mas saí da política, assumi novamente a direção de uma emissora de rádio, que é uma das rádios hoje com a maior audiência da nossa região, e eu apresento um programa uma vez por semana, porque eu gosto do rádio, né? O rádio, a comunicação, isso entra na veia da gente, que contagia o coração. E para fazer o programa, eu faço uma pesquisa nas redes sociais. O que, que o Anselmo falou, o que, que o Fernandão falou, como que foi a entrevista, para poder colher temas que sejam de interesse. E aí vi essa foto, uma foto de um menino, Diego Frazão Torcato, de 12 anos, que foi no cemitério após a morte do coordenador do projeto do AfroReg, na comunidade de Parada de Lucas, favela aqui do Rio de Janeiro, uma comunidade aqui do Rio de Janeiro, e ele, morando naquela comunidade, participava do projeto de orquestra de violinos. O coordenador desse projeto foi assaltado no centro da cidade do Rio de Janeiro, morreu, foi assassinado, e no velório as crianças da orquestra foram tocar para homenagear esse coordenador. E esse menino, Diego, chorando muito, teve o fotógrafo do Globo, Marcos Tristão, com muita sensibilidade, percebeu aquela emoção do menino, ele que foi um pedido da direção do Globo para que ele acompanhasse aquele velório, porque era um coordenador de um grande projeto, a ONG AfroReg, que é uma instituição que tem um trabalho fantástico. Ele chegou lá, ele esqueceu o velório e pegou só o garoto, e ficou focado no menino, e fez uma imagem que saiu na primeira página do jornal o Globo. Eu postei aquela imagem no meu Facebook. Ela teve 13 milhões 650 mil pessoas alcançadas, visualizações no meu Facebook. Isso nunca aconteceu, né? Viralizou, foram mais de 12 mil comentários, 350 mil curtidas, 78 mil compartilhamentos. Então, aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso me aprofundar nesse caso, preciso ver. E a própria imagem do Diego, e a gente traz a imagem na foto, e essa imagem circulou o mundo inteiro, ela é carregada de muita emoção, muita emoção. É uma criança negra, preta, de uma favela, de uma comunidade pobre, de uma família humilde, sempre foi criado com muito amor, mas era uma criança cercada pela violência, não é? Como muitas outras crianças. E ele estava ali tocando violinos. O fotógrafo diz: eu pensei que fosse encontrar uma bateria, crianças com percussão. Como que eu ia imaginar que eu fosse chegar lá, uma orquestra da comunidade Parada de Lucas, uma criança negra tocando violino, obra de Bach. E aí ele fez essa imagem. E ele disse: tem imagem, tem foto que procura o fotógrafo. E essa é uma delas. Através daí eu comecei a escrever o livro. A história do Diego, ele também muito humilde, muito pobre, e depois dessa foto, ele virou uma celebridade na comunidade. O fotógrafo Marcos Tristão conta que, inclusive, uma leitora do Globo em Londres mandou uma carta para a família de Londres, uma senhora fazendeira no Nordeste mandou também uma solicitação para construir uma capela e colocar a foto do Diego naquela capela. São, assim, histórias comoventes. E o Diego, 3 meses depois dessa foto, ele descobriu, ele teve um problema de saúde, desde criança ele vinha com a saúde muito fragilizada, foi internado e descobriu que estava com leucemia. Eu calculo, Fernando, que tenha sido até o quadro tenha se intensificado.
Eu não tive a oportunidade de conversar com os médicos, mas a família, os amigos mais próximos, a gente traz esses relatos com a emoção da perda do coordenador. Desenvolveu um quadro de câncer e chegou a óbito 6 meses depois daquela foto. A comunidade, ela parou, porque Diego era a grande estrela da orquestra. Grande orgulho, né? Grande orgulho, né? Grande orgulho. Tocou no Palácio Guanabara com o governador, na época, Sérgio Cabral. Tocou para o prefeito também, na época era o Eduardo Paes, inclusive tem uma foto com o prefeito Eduardo Paes. Não é? Ele tocou para o Luciano Huck, hoje apresenta o Domingão do Huck, Regina Casé, Vanessa Camargo, Malu Mader, muitos artistas que iam conhecer o projeto do Afro-Reggae, o projeto da Orquestra de Violinos em Parada de Lucas e que se apaixonavam pelo menino Diego. A simpatia, a alegria, com todos os problemas. E tem uma passagem no livro que a gente conta, a mãe do Diego, Dona Nice, e o pai, o Telmo, eles se separaram, não é? Que também acontece, e Diego foi morar com a mãe. E a mãe também descobriu que estava com câncer, não é? E Diego com a irmã, a Priscila, que também tocava na orquestra, eles tocavam para a mãe ouvir, acreditando que a música pudesse levar um acalento que poderia ajudar na cura daquela doença. A mãe, infelizmente, também faleceu e não pôde estar no lançamento do livro do filho. Antes ou depois dele? Depois do Diego. 3 meses depois do falecimento do Diego, morre a mãe. Mas essa história, que a princípio é muito dolorosa, é muito triste, nós evoluímos conversando com o pai, conversando com a irmã, conversando com os amigos da comunidade, com os garotos que ontem estiveram no lançamento, amigos do Diego, que tocavam na orquestra, ontem fizeram uma apresentação emocionante. Quero aqui agradecer. Foram 7 músicos, em torno de 23, 24 anos. Na época, 13 anos atrás, estavam com 10, 11, 12 anos. E eles ficaram até o final do lançamento, saíram de lá da livraria, eram 11 horas da noite. Eles queriam que eu desse um autógrafo no livro e ficaram muito emocionados e agradecidos de terem prestado a homenagem ao Diego. Todos hoje vivem da música. E o livro, ele conta um pouco dessa história triste, mas ele traz a importância do exemplo do Diego, que essa imagem, essa fotografia, que foi realmente divulgada na primeira página do jornal o Globo, ele chorando em lágrimas, o fotógrafo diz, o rosto muito preto e as lágrimas brilhavam no rosto daquela criança. Eram lágrimas de gratidão. Por isso o nome do livro, Anjo do Violino, Lágrimas de Gratidão. Um sentimento tão difícil de você de você perceber hoje no mundo que a gente vive, um mundo violento, um mundo onde as pessoas não têm tempo de se amar, às vezes até mesmo dentro de casa. Você senta para almoçar, um está no celular, o outro está no celular, às vezes não se olham, né? Às vezes não se olham. Na empresa, na política, nos clubes, às vezes dentro de campo a gente vê a desarmonia quando a gente precisa de ter esses sentimentos mais nobres, da amizade, do amor ao próximo, da gratidão, que são sentimentos verdadeiros, Fernando, e que eu tentei passar um pouco nesse livro, através das lágrimas do Diego, porque ele estava chorando, porque aquele coordenador, professor do projeto que estava sendo enterrado, foi a pessoa que fez com que ele pudesse ser feliz, que ele pudesse encontrar a alegria. Ele dizia, e tem uma frase dele, eu vou ser artista, eu quero ser músico, eu vou tocar no mundo inteiro. Hoje ele não está mais aqui, mas tenho certeza que ontem eu tenho muita fé em Deus e eu sigo muito a minha intuição e a inspiração divina, e eu tenho certeza que esse livro surgiu por algum motivo muito maior do que só as palavras que estão escritas aí. Porque eu espero que as pessoas que leem, e eu acredito que muitas pessoas vão ler, a vida da gente passa muito rápido. Eu já tive muitas oportunidades, eu venho também de uma família humilde, com muita dificuldade estudei,
Hoje eu sou muito feliz, tenho uma família, minha esposa, meus 2 filhos. Minha esposa é médica, pediatra, minha filha se formou agora em medicina, está fazendo residência em cirurgia, meu filho começa a faculdade para medicina, todos seguiram o caminho da mãe. Ainda bem que não tem nenhum político. Ainda bem. Calma que Ainda bem. ainda podem virar. Ainda bem. Mas eu sempre falo com eles, Deus foi muito bom para mim. Então, tudo que eu faço no intuito de poder ajudar alguém, ajudar as pessoas. E é esse sentimento que a gente tem que desenvolver na sociedade. E o Anjo do Violino, Lágrimas de Gratidão, que vem desse projeto social, o objetivo principal do livro é estimular a sociedade a poder contribuir nos desenvolvimentos dos projetos sociais, principalmente nas comunidades mais pobres, nas comunidades onde, infelizmente, a violência toma conta. Violência que levou o coordenador. 2 garotos. Eram garotos? 2 meninos. Ninguém nasce traficante, ninguém nasce criminoso, ninguém nasce um bandido. A sociedade cria. E aí, na proposta do livro, e vocês falavam aqui, né, das entrevistas que vocês tiveram, vocês falam do esporte, vocês falam da literatura, mas vocês falam também de questões importantes como a segurança pública. Esteve aqui o coordenador do CORE, o Fabrício, que inclusive é de Três Rios, e eu quero aqui dizer, porque é uma pessoa seríssima, um cara super do bem, muito competente, muito dedicado, faz um trabalho fantástico. Inclusive, eu vi a foto do Anselmo, de vocês aqui no estúdio, e fiquei muito feliz deles terem estado aqui, porque realmente hoje é um exemplo, não é? E é um orgulho para a nossa cidade tê-lo aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente sabe que a segurança pública, hoje, o que acontece é um enfrentamento das famílias, das pessoas, com a segurança, com o policial, onde morrem pessoas inocentes, onde morrem policiais. É uma guerra que nós enfrentamos nas ruas, principalmente nas comunidades. E aí a gente se depara com projetos como o Afroreg em Parada de Lucas. E aí tem muitos outros, e a gente cita o Instituto Bacarelli, em São Paulo, com a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, a maior favela, com músicos que saíram da orquestra, que hoje estão na Suíça, que hoje estão em Londres, que hoje estão no mundo inteiro vivendo de música. Pessoas que poderiam estar vivendo do tráfico. Pessoas que poderiam ter seguido o caminho do crime. Mas que, através de um projeto social, as pessoas foram resgatadas. E não só a música. E aí a gente fala do esporte, e aí você conhece muito bem isso. Atletas que são resgatados e que conseguem, naquela comunidade, despontar num campinho de pelada, e daquele campinho de pelada para um grande clube, e aí uma carreira de sucesso. Não, é verdade, concordo.